Olá pessoal, meu nome é Rogério Belpino, eu sou o curador da exposição Viajante Ilustrado. Oi pessoal, meu nome é Karina Mello, eu sou arte educadora do projeto. E nós estamos aqui no prédio do Solar do Barão, localizado na cidade de Curitiba, capital do Paraná, no Brasil. E esse prédio ele pertenceu ao Ildefonso Pereira Correia, o famoso Barão do Cerro Azul. E hoje aqui é um espaço cultural, né, Karina? Isso mesmo, Espaço Cultural Solar do Barão. Nesse espaço acontecem diversas exposições, cursos nas áreas de arte e também está localizada a Gibiteca de Curitiba, que é um espaço à parte. Exato, a Gibiteca ela concentra uma biblioteca de histórias em quadrinhos e reúne pessoas apaixonadas por essa arte, né? Também ilustradores, designers, enfim. E nós estamos nesse local mais específico que é a Sala Novisque. É um espaço expositivo, anexo à Gibiteca de Curitiba, e é onde está acontecendo a exposição que nós viemos apresentar, né, Rogério? Exato, a exposição O Viajante Ilustrado, de autoria de André Calimã. Mas para saber um pouquinho mais a respeito desse projeto, nada melhor do que o próprio artista para falar. Bom, eu me formei na Belas Artes e desde sempre eu trabalho com histórias de quadrinhos e ilustração. Em 2014, eu iniciei uma série de viagens por ocasião do lançamento de um livro e acabei tomando gosto por viajar. E desde o início dessas viagens, eu fiquei pensando num projeto que eu poderia desenvolver para retratar de forma artística um pouco desses locais que eu estava visitando. Tentando mesclar ali um conceito novo, mas com uma técnica que eu já vinha utilizando. Então foram surgindo essas ilustrações que, assim como as viagens, começaram a misturar o real com o imaginário. Quanto ao nome, O Viajante Ilustrado, é referente a mim mesmo, que como artista eu me torno personagem das histórias que as ilustrações contam. A técnica que eu escolhi é a técnica clássica de histórias em quadrinhos e ilustração, que eu já vinha desenvolvendo, que é o nanquim sobre papel e a posterior colorização digital. Para fazer essa última, a parte da cor, é uma parte onde eu já tenho o desenho pronto, então eu estou confortável num estúdio, na frente do computador, e eu posso escolher e pensar no significado de cada cor. Mas na primeira parte, que é a parte do desenho, a parte da criação, eu escolhi fazer durante as viagens. Então, o que acontece é que eu viajo, chego no local, vivo o local, entro em contato com as pessoas, então com o modo de falar, com a língua até mesmo, mas depois também com o modo de falar, com a cultura local, a história local. E a partir daí, naturalmente, eu acabo escolhendo um local ou um ângulo de visão específico que eu quero retratar. E levo então a folha em branco, levo uma banqueta, uma prancheta improvisada para fazer uma coisa sem muito planejamento, além desse mesmo, da vivência e da percepção do que está acontecendo ao meu redor no tempo presente. Os lugares guardam formas que não desaparecem, mesmo com séculos e milênios. E quando a gente passa por eles, esses lugares parecem querer dizer algo para a gente, principalmente quando a gente pensa nos personagens que ali viveram, muitas vezes a gente tem a sensação de que de alguma forma eles estão interagindo conosco. E percebendo isso, eu acho que existe ali um contraste e uma possibilidade da gente refletir sobre quem a gente foi e quem a gente é. E essa brincadeira de colocar presente e passado numa mesma ilustração faz com que essa ilustração tenha um clima meio caricato, até um pouco de comédia, um pouco de nonsense, mas que o espectador, quando chega na frente da obra, faz com que ela ganhe sentido. Essa é a exposição de André Calimã. Conforme o artista já nos explicava há pouco, ela é o resultado de seus registros de ilustração pelo Brasil e por alguns países da Europa, viagens que vem realizando desde 2014. Dessas viagens resultaram ao todo 40 ilustrações. Aqui estão expostas 8 ilustrações com os desenhos originais do artista em campo, 20 ilustrações finalizadas digitalmente
10 cartões postais elaborados a partir destas ilustrações, um vídeo com imagens do artista produzindo e objetos artísticos e de viagem. Também há na sala de exposição uma caixa de correio junto aos cartões postais elaborados com base em todas as ilustrações criadas pelo artista. André Calimã também produziu um catálogo para esta exposição, que na verdade é um belo livro composto de 2 volumes. Um contendo suas ilustrações produzidas no Brasil e outro com as produzidas na Europa. Toda a exposição, inclusive o catálogo, é disponibilizado ao público em português e inglês. A gente está aqui na frente da obra do André, intitulada Entre as Ruínas do Império Romano. Essa obra ele fez quando ele foi para Roma, no ano de 2017. E lá ele visitou o Fórum Romano, que é muito visitado por turistas hoje em dia e que traduz, retrata o que foi a Roma tão cheia de efervescência cultural, política. E até mesmo religiosa, né? E até mesmo religiosa, né? Que essa coisa toda que a gente entende do mundo antigo, né? Da Roma antiga, e que está no nosso imaginário também. E teve, inclusive, no imaginário do André, quando ele coloca no seu desenho, na sua ilustração, um pouco dessa arquitetura antiga, né, com elementos também daquela época, né, Karina? Exatamente. O André ele nos leva até as ruínas dessa Roma e ele mescla nessas ruínas vários personagens de diferentes épocas. Ele fala, inclusive, que não importa onde você vai em Roma, você vai ter que passar pelas ruínas. Elas fazem parte do trajeto para onde quer que você vá dentro da cidade. E ele traz aqui personagens como antigos soldados romanos, ele traz também pessoas comuns ali no fundo, e ele traz pessoas que nos remetem mais ao contemporâneo, como esse personagem que está parado aqui. É essa brincadeira que ele faz com o antigo e o novo, o velho e o atual, trazendo elementos que se mesclam numa mesma atmosfera, né? num mesmo jeito de enxergar as coisas. É aí que instiga o espectador a imaginar e a criar. Exatamente, né, Rogério? Ele até nos mostra como o passado e o presente estão constantemente em conversa. Porque quando a gente visita um local antigo como esse, não tem como a gente não pensar como aquilo deveria ser na época em que tudo foi construído. Até dá pra gente imaginar como seria o restante da construção, já que hoje são apenas ruínas. E ele vai dando ênfase ao que ele quer que a gente preste atenção através das cores também. Como essa cor vermelha aqui, que remete muito aos trajes dos soldados, para quem acompanha em filmes, para quem já viu alguma ilustração diferente sobre esse período, até mesmo em livros, né, Rogério? E o vermelho ali como um elemento único também, né? Junto desse amarelo que predomina, né? Ele vai isolando as áreas que ele quer que a gente preste atenção. Essa é a impressão que eu tenho, Rogério, ao olhar para essa obra. E ele, nos seus escritos junto à obra, ele diz o seguinte: muitas viagens podem ser feitas em Roma, mesmo que você queira chegar ao Vaticano, vai ter de passar antes pelo Templo de Saturno, e a coisa nem se chamava República ainda, lá por volta dos anos 87 depois de Cristo. Mesmo que você queira chegar ao Coliseu, vai ter de passar antes pelo Altare della Patria, aquela coisa desproporcional que unificou tudo, talvez tarde demais. E mesmo que você só queira ver a Capela Sistina, vai ter de passar antes pelos artistas de rua, fazendo ecoar violinos desafinados pelas frestas das pedras do Império que ruiu faz tempo. Então, Rogério, nós vamos seguindo aqui na exposição e uma obra que também nós vamos pontuar é Por um Prato de Barreado, que é a única obra da exposição que foi produzida em 2012. Certo, Rogério? Pois é, o André fez essa ilustração no caminho do Itupava, que é um caminho histórico que fica aqui no Paraná, mais precisamente na Serra do Mar,
na densa floresta de Mata Atlântica, né? E ele fez essa ilustração ainda antes de iniciar suas viagens pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira mais incisiva, mais, com mais vigor, né, do que ele fazia antes. Né? Eu acho que dá até para a gente brincar e dizer que essa obra foi assim o pontapé inicial do André para pensar todo o projeto do Viajante Ilustrado. E até se a gente pensar, o próprio título da obra, do Prato de Barreado, já vai trazer para a gente um pouco da história do Paraná, e ele vai falar de um trecho específico, né, Rogério, que é o caminho de Itupava, que liga a cidade de Curitiba ao litoral paranaense. Pois é, o barreado que a Carina menciona e que o André intitula ali na obra também, é um prato típico dos tropeiros, né? Os tropeiros eram aqueles comerciantes que no século XVIII faziam o seu comércio sempre com mulas e puxando gado e mercadorias por grande parte, né, desse sertão brasileiro, mais especificamente para o sul do Brasil. Né? E o barreado é um prato com base de carne, uma carne desfiada, cozida, né, e que pode ser comida com banana e farinha de mandioca, por exemplo. Né? Exatamente. Que até essa questão da banana e da carne, que são alimentos fáceis de serem transportados. Se a gente pensar que os tropeiros ficavam muitos dias por esses trajetos, né? Que até o André descreve aqui, que eles desciam na chuva mesmo. Nós vemos aqui nesse trabalho do André que tem as pedras, que são características ainda, né, Rogério? De alguns pontos da cidade nós ainda encontramos esse tipo de pedra. Né? Assim, na cidade de Curitiba, mas também no caminho de Itupava tem essas pedras, que elas são pedras semelhantes a essas que encontramos nos leitos dos rios, né? Que fazem todo o calçamento de grande parte desse caminho. Né? O caminho ele tem em torno de 25 quilômetros de extensão e até hoje é muito frequentado por turistas, montanhistas, pessoas que vão visitar a Serra do Mar e gostam de entender o que é aquele lugar. Né? É um caminho aberto ao público, né? É um caminho aberto ao público, pois é. Outra coisa que a gente percebe aqui também, até em comparação com a obra anterior, que está aqui ao lado, é a escolha das cores. O André vai trabalhar aqui muito com esse tom de verde, que é um tom assim mais claro, mais sutil, que traz um pouco dessa frieza também do ambiente onde ele está. E ele vai retratar aqui os tropeiros, com aquelas vestimentas antigas mesmo, os ponchos, o chapéu, as mulas carregando todas essas cargas, né, Rogério? E os tropeiros fazendo sua refeição em meio a toda essa Serra do Mar, a todo esse ambiente úmido e inóspito, se a gente for pensar. Porque o verde, né, dá essa noção do mato, da floresta bastante densa que até hoje existe lá. Né? E ele chega a retratar aqui, bem de perto, né, a questão do prato de barreado mesmo, do tropeiro ali comendo, e desse cidadão aqui que não é um tropeiro, mas que está ali na obra também, degustando o barreado, ao mesmo tempo que ele anota, assim, curioso, o que esses homens estão fazendo ali em meio a essa mata. É mais uma vez essa brincadeira, né, de um elemento contemporâneo, atual, com um antigo, né, o que faz com que nós possamos interagir com esses lugares, né, é justamente essa imaginação. Né? Às vezes as lendas, os mitos, as histórias que estão contidas ali, que se tornam vivas hoje. Inclusive o André também faz uma anotação por escrito, quando ele desenha essa ilustração. Ele diz: a gente desce na chuva mesmo, as pedras escorregadiças como sabão, a floresta deixa tudo sempre tão úmido. A mochila parece pesar, mas aqueles tropeiros sobem e descem, as mulas sabem onde pisar. E ele termina: e essa montanha dá uma fome, tá bom,
troco um desenho por um pratão desses. Bom, a gente está aqui na frente das ilustrações que o André fez em campo. É muito interessante a gente observar, por meio delas, o processo de criação dele, né, Karina? Que ele falou até agora há pouco, por meio da sua entrevista. Que ele chega no lugar, pega o seu papel, a sua prancheta, prepara tudo, encontra o melhor ângulo e começa a desenhar, né? Exatamente. Tanto que essas ilustrações feitas em campo, elas ainda não têm todo o trabalho de cor que ele faz posteriormente em estúdio. Então, em contraponto ao que nós acabamos de ver ali na outra parede, sobre as ruínas de Roma, nós vemos aqui como seria essa ilustração se ele não fizesse todo esse trabalho com a cor. Pois é, aqui nesses desenhos, a gente consegue inclusive observar os traços dele a lápis que ele faz no esboço antes de... As pequenas correções, né? Nas correções, com tinta branca. Isso tudo é uma espécie de esboço antes dele levar para o estúdio e fazer a finalização com colorização digital, né? E é nesse ponto também, né, Rogério, que ele escolhe quais são os elementos que ele quer inserir naquela ilustração. Isso é legal, né, Karina? Que ele já coloca os elementos contemporâneos, históricos, o fantástico, o surreal, ali mesmo no local onde ele está desenhando, onde ele está criando. Ele faz isso naquele mesmo momento, né? O que ele traz posteriormente em estúdio é a dramatização. Ele escolhe quais são os pontos em que ele quer que você fixe mais o olhar, que você observe melhor. Ele traz toda a cor para esses pontos, em comparação a outros pontos onde ele deixa uma cor assim mais amena, às vezes mais tranquila, né, Rogério? Sim, existe um estudo, né, de cor posterior também, né, ao processo do feitio em campo. Nessa parede a gente vê também em alguns postais que ele transforma algumas dessas ilustrações nestes pequenos postais, um formato de cartões postais. Então elas estão aqui também, né, como uma coletânea, por assim dizer. Como se fosse também uma lembrança dessa viagem. Que essa é a função do postal nessa exposição, né, Rogério? Sim, né? Lembrar os locais por onde ele passou, e é uma forma da gente também levar a gente. Remeter ao conceito de viagem. Nesta parede estão as seguintes ilustrações: Largo da Ordem, feita no Centro Histórico de Curitiba, capital do Paraná, Brasil. As entradas e saídas da Praça Maior, desenhada em Madrid, Espanha. Dois Bravos e um Velho, produzida em Angoulême, França. Todas as Criaturas do Pelourinho, feita na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. As Ladeiras Estreitas de Coimbra, ilustração feita em Portugal. O voo do Serra Verde Express, criada quando percorreu de trem a estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá, no Paraná, Brasil. Entre as ruínas do Império Romano, da qual já analisamos há pouco. E Templários Portugueses, produzida na cidade de Tomar, Portugal. Então, Rogério, estamos agora em frente a uma obra que podemos dizer que destoa um pouco das outras, né, dos temas que estávamos trabalhando até agora. Porque nessa obra, nomeada Um Estripador,
O André vai falar de um personagem icônico e perturbador de Londres. Quem seria esse personagem? O nome da obra já remete ao personagem, né? No imaginário popular, nas histórias que a gente conhece, a gente já ouviu, inclusive até nos filmes, na cultura popular de uma maneira geral, a história de Jack, o Estripador, que assombrou as ruas de Londres no ano de 1888, quando ele cometeu pelo menos 5 assassinatos que têm assim, requintes de crueldade bastante curiosos, né? Ele degolava as mulheres que, né, eram as vítimas principais dele, e depois removia as suas vísceras, né? Então é uma coisa bastante grotesca até mesmo, né? E conta a história que ele nunca foi pego, né? E conta a história que nunca foi Até pego. hoje ninguém soube qual era a identidade de Jack o Estripador. O que se fala é que este nome surgiu devido a cartas que foram mandadas aos jornalistas da época. E que, nossa, fez um reboliço no imaginário das pessoas, porque começou a história a tomar um vulto muito maior até do que se esperava. A mídia ajudou bastante com isso também, né? E aqui a gente vê na ilustração do André um destes locais, um destes becos onde ocorreu um dos assassinatos, né? É curioso que hoje nesse lugar, na região de Whitechapel, em Londres, existe até um roteiro de visita guiada para turistas irem lá e fazerem esse turismo sinistro, meio, né, macabro, né, para entender onde passou o Estripador, né? Que, inclusive, após fazer o roteiro, você pode sentar e tomar uma bebida ali ao lado do beco, onde uma mulher foi assassinada. Até curioso e cômico, né, em certo sentido. É um cômico, né, assim, sinistro, né? E ele mostra ali pra gente que exatamente esse contraponto entre esses assassinatos brutais que aconteciam e as pessoas se divertindo, e essa figura aqui meio macabra saindo e deixando pegadas que poderiam ser de sangue ou não, poderia ser apenas ketchup que caiu no chão. E ele anda por essas ruas e olha meio indignado. Esse personagem central, né? Em meio a essa cena, assim, que de um passado grotesco, mas de uma contemporaneidade, assim, bem mais relaxada e mais boêmia. Porque são muitos pubs, bares, e são bastante frequentados ainda por jovens que vão lá beber e se divertir, né? E aqui o André retrata mesmo essas cenas de hoje, com personagens ali com essas vestes da época, né, indo e vindo. E a cor aqui também, né, Karina, que você dizia em outros trabalhos, fala bastante pra gente quando ele mistura esse vermelho, meio sangue, né, com um roxo tétrico, né, meio macabro também, meio sinistro. Lembra muito, Rogério, essas cenas assim de teatro mesmo. E esse vermelho, justamente como você falou, ele vem para dar esse peso, essa dramaticidade para a cena. De um local, assim, meio sinistro, meio sujo também, né? Porque ele se contrapõe ao preto. E cria todo esse imaginário, né, do que aconteceu, do que acontece hoje. Quantos lugares assim não existem hoje, né? Em quantos lugares no mundo nós não vemos com histórias assim também pesadas e tristes, né? Que ocorreram em várias épocas da história. E nós ali, como nos sentimos nesses lugares? Nós procuramos saber o que aconteceu nesses locais, nós nos afetamos com isso, e qual é a sensação que nós temos quando visitamos isso tudo, né? Eu acho que tudo isso, claro, são possíveis leituras do trabalho do André,
mas esse misto de sentimentos é uma coisa também que ele levanta no trabalho dele. É uma provocação. Né? Ele nos provoca a pensar sobre os lugares, sobre os sentimentos, enfim. Então, Rogério, estamos aqui em frente ao o que o mar traz. O que o mar traz. O que o mar traz nesta obra, no caso? Essa ilustração do André, ele fez quando ele viajou para Salvador, na Bahia, né? Aqui no Brasil também. Em 2018, né? Em 2018, exato. E ele visitou ali a Praia da Paciência, né? Que hoje é bastante procurada por turistas também, e fez esse registro onde ele traz alguns elementos até inclusive que não são assim de hoje, por exemplo, um dos grandes personagens da nossa música popular brasileira, né? É verdade. Percebemos ali que tem um senhorzinho deitado ali, tímido, com seu uísque, que talvez fosse Vinícius de Moraes, né? Que, fato, residiu, né? Morou por um bom tempo em Salvador e teve ali, na capital da Bahia, a sua inspiração para muitas de suas obras também, né? Há uma figura no meio da ilustração que é uma espécie de um náufrago, né? Alguém ali com um semblante assustado, uma cara de espanto, olhando para uma outra figura bem presente aqui num primeiro plano, né? E que parece ali uma índia, né? Com seus cabelos longos, pinturas no corpo e tudo mais. Seria esse náufrago um personagem do nosso tempo, Rogério? Pois a gente sabe da história do famoso Caramuru, né? Que é o Diogo Álvares Correia, que naufragou nas praias de Salvador e que se adaptou tanto que posteriormente ele se casou com a Índia Paraguaçu, né? Isso é uma história. Era filha do chefe, né? Era filha do chefe indígena, dos tupinambás que habitavam a região, né? E ao mesmo tempo, num outro canto ali, também os jogadores de futebol, como a gente vê muito nas praias, né? E ao fundo ali nós temos inclusive Salvador contemporânea, né? Com seus prédios, os seus hotéis à beira-mar e toda a sua paisagem assim de concreto, por assim dizer, contrastando com essa paisagem, que esse clima mais tranquilo, de música e de jogos à beira-mar, né? Essa vida que hoje se leva, né? Mais uma vez o André colocando pra gente esses elementos que misturam a nossa imaginação, que fazem uma brincadeira, né, com a cultura local, com a história que ali está. Aliás, é o que ele sempre nos indaga, né? Esses lugares são os mesmos? As pessoas que passam por esses lugares são as mesmas? Nós, quando estamos nesses lugares, ficamos e partimos, nós continuamos os mesmos a partir desse momento que interagimos com eles? E nós temos também as diferentes assim, construções a partir das histórias, né? Quando você vai para a Bahia, você vai para Salvador, você pode imaginar as caravelas chegando ao nosso país, que é um marco histórico, mas você também pode imaginar que muitos anos depois, poetas sentaram à beira-mar para escrever músicas, ou apenas para ilustrar aquela paisagem, o quanto essa paisagem se transformou ao longo desse tempo. E depois, o próprio André sentou às margens desse mar, nessa praia, para também desenhar e escrever e nos trazer os seus devaneios, a sua imaginação. As suas histórias, as suas criações. Essa aqui é a ilustração As Entradas e Saídas da Praça Maior, que o André fez quando ele viajou para Madrid, no ano de 2019. Né? Nessa ilustração, ele traz uma multidão de gente ali. Ele coloca vários personagens, tanto históricos, inclusive consagrados também pela história, quanto personagens da atualidade, como ele
tem feito nas outras ilustrações, né? Vemos até Don Quixote ali, né, Rogério? Pois é, ou uma figura que Uma remete figura que a remeta isso, a ele, né? apesar de eu achar difícil, né, alguém assim tão parecido. Até né, aqui parece que ele está no cavalo dele, o Rocinante, né? E a Praça Maior na Espanha, em Madrid, é uma praça com também uma efervescência turística bastante grande, né? Muita gente visitando e gente de todo tipo, de todo lugar, de toda crença, de toda cor, Ela enfim, é um ponto de encontro, tanto de turistas quanto dos moradores, né, daquela região. É uma diversidade bastante grande ali no local. E são 9 pórticos de entrada para essa praça, né, que era muito utilizada como um centro comercial. E tem alguns desses pórticos que são mais movimentados, né? E o André, ele descreve aqui para a gente uma dessas entradas, onde tem até uma figura ali no canto inferior direito da ilustração, que é alguém desenhando, alguém tomando anotações, uma pessoa atrás com um celular, registrando, né? E ao mesmo tempo nós vemos um padre ali com vestes tipicamente mais antigas, né, Rogério? Parece ser seria um jesuíta, não seria? Ou um franciscano, né? Assim, ele mais sisudo, né? Com uma expressão mais enfim, nervosa, mais brava. E do outro lado, uma outra figura com características mais árabes também parece trocando olhares com esse religioso. Enfim. Uma dançarina ali ao fundo, né? Talvez dançando ao som do violão. Né? Uma cigana. E esse pórtico, esse desenho arquitetônico que encobre, né, a figura em cima do cavalo, que traz essa moldura até, né, para alguns dos elementos. Uma flor que cai como um elemento, o único elemento vermelho, uma cor mais intensa também, né? É interessante ver o que o André também fala sobre essa obra, né? Ele começa dizendo assim: subo por uma viela buscando um canto tranquilo para desenhar uma das entradas da grande praça, mas todos parecem ter escolhido esta saída. O mendigo parece aproveitar a atenção que o desenho chama e o sheik faz questão de olhar torto, mas talvez só esteja encarando o padre lá no outro canto. E por assim vai. A gente está aqui na frente da obra O Voo do Serra Verde Express, que o André desenhou quando ele teve a experiência de viajar pela Serra do Mar, aqui no estado do Paraná, por meio das linhas férreas que ligam Curitiba e a cidade de Paranaguá. Né? Inclusive, essa é uma viagem que antigamente era feita para transportes de carga, para transportes inclusive da erva mate, produzida pelo Barão de Serra Azul, e que hoje é um passeio turístico, né, Rogério? Que passa por toda a Serra do Mar e pelos precipícios também, né, e montanhas que tem no caminho daqui até o litoral. A construção da linha férrea que liga essas duas cidades foi um ícone da engenharia mundial na época, né? Ela foi inaugurada em 1885, portanto aí 135 anos de existência da linha férrea, que faz o turismo no Paraná também ter bastante procura, né? Por causa dessa paisagem mesmo, né? Como você dizia, né, Karina? As paisagens são muito belas, são cenas de filme, assim, né? Exatamente. E aqui, nessa obra, mais uma vez o André vai fazer aquela mistura de personagens de diferentes épocas. Então a gente percebe aqui que a gente tem o próprio Barão de Cerro Azul, ali nesse vagão de trem.
Mas nós também temos o que seria um tropeiro ali ao fundo, que poderia estar transportando cargas. Nós temos também essa figura aqui no canto, que está tomando nota de tudo, que pode ser o próprio André ou não, a gente não sabe. E todas essas figuras estão ali de forma harmônica, pertencendo ao mesmo espaço, como se não houvesse essa diferença temporal. Bom, Karina, e você fala que esses personagens históricos estão ali, mas são sugestões também, porque o André ele não diz isso com precisão, né? O próprio Barão do Cerro Azul, que possivelmente possa ser uma das figuras ali presentes, a gente sabe que é fato que ele tem uma importância bastante intensa com essa ferrovia, uma ligação com ela, porque ele morreu nela quando estava sendo levado para julgamento, né, por ser acusado de trair a própria cidade. Enfim, é uma história bastante grande e importante para a nossa região, mas que a gente encontra mais uma vez aqui, trazendo esse elemento histórico que o André traz nas suas obras, né? Poderia então, Rogério, aqui na nossa imaginação, supor que o André, quando fez esse caminho de passeio de trem, ele imaginou como estaria o Barão indo de encontro à sua morte? Sim, né? Por que não, né? Vem essa coisa que nos remete, né, àquele período, o que seria hoje, como seria esse fato hoje, né? Ou como nós reagiríamos a isso estando neste vagão também, né, naquela época, né? Além das ilustrações, temos também alguns objetos pessoais de André Calimã, junto a objetos artísticos que ele utilizou em sua criação. Temos aqui passaportes, algumas aquarelas, os cadernos que o artista utilizava como esboço, alguns pincéis e algumas tintas também. Esses objetos nos levam a fazer uma imersão dentro do próprio imaginário do mundo do artista, como se nós estivéssemos bisbilhotando a mochila dele. Então, pessoal, nós estamos aqui no início da exposição para falar para vocês um pouco sobre o catálogo dessa exposição, que são 2 livros dentro dessa caixinha, e que o Rogério vai explicar pra gente como é que esse catálogo funciona, porque ele não é apenas um livro, né, Rogério? Pois é, né? Cada um desses volumes que tem as ilustrações do Brasil e da Europa são compostos por cartões postais, ou seja, cada página é um cartão postal, que é essa maneira de correspondência até um tanto em desuso hoje no mundo, né? Como esse daqui, né, Rogério, que já está destacado aqui na mesa. Inclusive, você fala em destacar, é possível aqui destacar no picote esses cartões e atrás colocar o endereço da pessoa a qual você quer enviá-lo e aqui na caixinha de correio também, que fica no nosso espaço expositivo, enviar para quem você desejar. E de onde surgiu essa ideia, Rogério, de transformar o catálogo num cartão postal? Por que a escolha do cartão postal? O que isso tem em comum com a exposição e com a concepção da exposição? As viagens, né, Karina? Essas viagens que o André faz pelo mundo trazem essa ideia toda que proporcionam também ao visitante compartilhar um pouco disso, né, com outras pessoas que não estiveram aqui nessa exposição. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa visita à exposição do André Calimã, o Viajante Ilustrado. E a nossa sugestão aqui é que vocês viajem mesmo de acordo com a leitura da experiência de cada um, né? O que a gente faz, né, Karina, é só sugerir mesmo alguma leitura, né? Exatamente. Lembrando que para cada pessoa que observar cada uma das obras, a leitura poderá ser diferente. E é isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Tenham sempre uma boa viagem. Muito obrigado e boa viagem.